aparecer na televisão. Só favor sexual. Olha, eu gostei da apresentação de vocês pela lógica que vocês deram na sequência de ideias. Mas vocês sabem que eu sou chato quanto a uma questão estética e tamanho de caracteres. Às vezes, você colocar uma tabela, um esquema com um caractere, porque você reduziu a tabela, etc. e tal, uma vez ou outra, eu não vejo, sinceramente até não vejo o problema. Embora a gente deva fazer tudo para tornar o slide mais claro. Mas o problema é que isso se repetiu em, acredito, 90% dos slides de vocês. Então, assim, se nós não estivéssemos aqui com os slides em mãos, seria difícil da gente acompanhar algumas coisas. Alguns esquemas, por exemplo, ficaram prejudicados porque vocês, percebe-se que vocês escanearam o esquema de um livro, muito provavelmente, porque a gente vê um fundo e tem um contraste muito desfavorável. Por exemplo, tem uma caixa de fundo cinza com letra preta, então a gente não conseguia ver nem no slide nem aqui. Então isso sinceramente prejudicou um pouco o acompanhamento, e quando prejudica o acompanhamento acaba prejudicando um pouco a compreensão do quadro. Então, de início, essa observação que eu gostaria de fazer. Segundo, em relação ao quadro, indo diretamente então ao assunto, mais uma coisa, nomenclatura científica. Tomem cuidado, porque vocês deram umas escorregadas aí na nomenclatura científica, o nome científico sem primeira inicial do gênero em maiúscula e o resto caixa baixa, alguns sem itálico. Candida albicans, vocês não escreveram a primeira vez Candida albicans para escrever C albicans depois, né? Então vocês deram umas escorregadas aí também. Indo diretamente à hematologia, que é o que nos interessa. Vocês disseram que essa anemia pode ser megaloblástica ou mesmo ferropênica. Eu concordo com o argumento de vocês da ferropenia, dado inclusive o uso do ferro pela bactéria, mas eu queria que vocês me explicassem melhor o porquê da megaloblástica, se vocês não têm um dado mais concreto de VCM. O que levou vocês a pensar nisso? Devido à gastrostomia dela, ela vai diminuir a superfície do estômago onde está o fator intrínseco que ajuda a absorver a vitamina B12, podendo ou não, dependendo, levar a essa anemia megaloblástica. Ah, tá. Perfeito. Isso foi um dos pontos que na hora que vocês começavam a falar, eu comecei a procurar aqui, mas eu acabei tentando acompanhar aqui e ali me perdi, por isso eu perguntei. Só estou satisfeito. Obrigado. 3 minutos e 24 segundos. Nossa. Que orgulho, hein? Posso falar? Não? Bom, pessoal, aproveitando o link da anemia, concordo com o professor Michelangelo com as colocações dele. Na parte de imunemato, né, que eu tenho que ser breve, porque eu tenho tempo também, o que eu senti um pouco de falta foi do link, porque os meus colegas, eles não, talvez eles não tenham, vamos dizer assim, eles não tenham muita familiaridade com esse assunto. E eu acho que vocês deveriam ter feito um link um pouco melhor, explicado por que a gente pensou na transfusão, né, que a gente tinha que pensar numa transfusão de sangue para conseguir também incluir a imunemato. E como ela está com uma hemoglobina abaixo do normal e é uma paciente idosa, tem comprometimento respiratório, o que levou vocês a pensar nessa transfusão de sangue? Porque como ela é uma paciente idosa e se ela apresentar esses sinais e sintomas que são prejudiciais, não prejudiciais, mas atrapalham um pouco ela, a vida da paciente. Aí se ela apresentar, porque no caso não tem se ela apresenta todos esses sintomas, se possivelmente, ela apresentar esses sintomas, que os principais da anemia em si são dispneia, fraqueza, letargia, palpitação e cefaleia, e exclusivamente em idosos, a angina, que possivelmente, dependendo do perfil lipídico, ela tenha, a transfusão será indicada. Tá, ok. E aí, por que vocês pensaram na doação de sangue da irmã dela? A transfusão de sangue, o sangue ser doado pela irmã?
Tava no falecido. Estava no caso. Mas por quê? O que justificaria isso? É uma difícil... Há alguma reação transfusional que possa ocorrer, porque quando é uma pessoa desconhecida, é possível que os fenótipos de outros tipos de grupos sanguíneos estejam presentes, e quando é um parente mais próximo, é possível que seja mais parecido e que não ocorra nenhuma reação transfusional. Só que aí, no caso, como é parente de primeiro grau, tem que irradiar a bolsa. Tá, mas aí vamos pensar no fenótipo dessa paciente, no caso dela. O que ela tem de diferente que indicaria a busca de compatibilidade na família, em parentes de primeiro grau? Qual o fenótipo dela? A positivo com presença de anti-Diego B. Tá, e esse antígeno, ele é de alta frequência na população? Porque ela é caucasiana. Mas em si também é frequente na população. E aí fica difícil a gente encontrar na população geral. E isso nos faz buscar na família. Para ver se tem alguma... E por que parentes de primeiro grau podem ter doença do enxerto contra hospedeiro na transfusão? Porque os linfócitos são parecidos, então o organismo da receptora não vai reconhecer o linfócito da doadora, e posteriormente esse linfócito pode criar uma resposta imunológica no organismo da receptora. Tá, e aí a gente faz o que para prevenir? Irradiação da bolsa com radiação gama, no mínimo 2.500. A gente faz o quê? Rápido. Inativação dos linfócitos. Era isso? Beleza, gente, obrigada. Obrigada, menina. Ainda assim, o que mais rápido. Bom, a apresentação de vocês eu concordo com o Michelangelo. Eu achei meio deficiente os slides, porque, por exemplo, o título do slide que vocês colocava tipo Arial 1000, né? A letra muito grande. E o resto muito pequenininho. Ficou ruim para enxergar daqui, e no papel também tá bem pequeno, e alguns slides estão meio escuros. Mas na parte imunológica já, que a Graziella falou, estava muito nervosa, relaxa mais um pouco, tudo aqui de casa. Estava muito nervosa, a Miriam estava mais tranquila, pelo menos aparentava. Tipo, o coração quase não passou. Calma, relaxa, senão vai dar errado. Ou então pratica um pouquinho mais antes de apresentar. Você falou uma coisa, que o macrófago libera aí, ó, não dá pra ver nada daqui, ó. Mas enfim, tem liberação de IL-12. Se a citocina é IL-12, para qual perfil de polarização a célula T naive tende aí? TH1. TH1. E qual que é a citocina de assinatura desse perfil? Do TH1. Da TH1. Deixa eu pedir para você ficar quietinha agora descansando. A Eu? Juliana já te sabatinou um montão. Encosta aí e fica respirando. Só respirando. Olha sumir. Repete a pergunta, por favor. Então, a gente sabe que para atender para um perfil de TH1 você precisa de L12. Essa L12, então, ela vai gerar, nas células T naive, um perfil de TH1. Ela produz interferon gama. Esse interferon gama, então, ele vai agir como nos macrófagos? O interferon gama, ele vai ativar o macrófago, e esse macrófago ele vai destruir a bactéria, que ele fagocitou. Mas o que acontece dentro do macrófago? Lise bacteriana? Mas como, exatamente? Não sei responder, professor. Exatamente, eu não sei responder isso não. A gente teve essa aula, inclusive, acho na aula de micro-organismos, lá no comecinho. Não sei se as pessoas lembram que o interferon gama atingindo o macrófago ele fica sendo um macrófago ativado, ele passa a produzir mais espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, e com isso ele destrói melhor o que está dentro dele. Uma outra coisa que a Graziella falou de errado foi que foi célula CD40. Não é célula CD40, é uma molécula que está na superfície da célula dendrítica. E essa molécula acaba se ligando no CD40L. Qual a importância dessa ligação? Que, aliás, é muito importante. A ligação do CD40 com o CD40L. Apresentação. Fala você. Então, porque quando o micro-organismo ele vai ser fagocitado pela célula dendrítica, vai ter a apresentação do antígeno por MHC. É importante para, como é que fala? Não é proliferação, não é?
Na verdade, assim, você tem 3 sinais que são sinais de ativação do linfócito T naive. Então, o primeiro sinal é a ligação do MHC com o TCR, aí tem o B7, CD28, tem as citocinas, que no caso é a L12 que vai polarizar para o perfil TH1. O CD40 com o CD40L da célula T, ela é importante para você ativar a dendrítica, para que a dendrítica passe a expressar mais o receptor B7. Então ela fica mais potente na apresentação. Então essa ligação de um com o outro é importante para ativar a dendrítica e não a célula T. Certo? Só mais uma perguntinha. Qual que é a importância desse CD, voltando no CD40, para o linfócito B? Proliferação, não é? Por secreção de anticorpos, não é? Que aí vai gerar maior obstinação. Fala. Porque com isso depois vai ter a sinapse imunológica em que ele vai ativar o linfócito B e posteriormente vai ter a síntese de anticorpos. Não. Por quê? Porque o linfócito B, todo o linfócito B, quando ele é formado na medula óssea, ele sai com um BCR de membrana, que é o IgM, que a imunoglobulina de membrana é a IgM. E essa célula ela produz quantidades pequenas de imunoglobulina que vai permanecer na membrana. Quando ela entra em contato com o linfócito T, ela faz o switch de classe, ela troca o isotipo. E para isso, dependendo do padrão de citocinas, então, se você tem interferon, ela faz IgG, por exemplo.